Acho que todo mundo aqui sabe a importância da organização. Por isso, aqui vou dar algumas dicas de como eu me organizo. Não esquecendo que até pouco tempo eu fui diagnosticado com TDAH, então a importância da organização na minha vida é muito maior. Por isso, eu tenho certeza que eu vou te dar dicas bem importantes sobre isso. Vamos lá? Oi gente, eu sou a Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje eu vou falar sobre organização para sua vida acontecer direitinho, para você poder evoluir. Então limpe filtros e preconceitos e vamos conversar. Número 1, que tá todo mundo careca de saber, mas você realmente faz? Faça listas. Eu sem lista não vivo. E hoje, você tendo TDAH ou não, né? Você pode às vezes ter um acúmulo de coisas muito grande que façam que você esqueça algumas delas. Então precisamos fazer listas. Sim, preciso fazer isso, isso e isso. Preciso comprar isso, isso e isso. Você pode dividir sua lista como pessoal, profissional, filhos, enfim, só sei que elas precisam estar juntas. Eu prefiro mantê-las no celular, porém gosto de escrevê-las. Quando eu vou desenvolver uma ideia, eu gosto de escrever. O fato de escrever me ajuda a fixar na mente. Porém, para eu poder executá-las, eu preciso que elas estejam no meu celular. Primeiro que eu não ando com o meu caderno. Eu tenho um caderno que eu anoto tudo lá, né? Se eu deixar folhas espalhadas, fica uma bagunça. Então eu preciso escrever no caderno, mas necessariamente essa lista precisa estar no meu celular. Eu uso notas mesmo do celular, que eu acho mais simples. Já tentei baixar aplicativos de organização, já tentei de tudo, mas eu acho que dificulta a minha vida. Portanto, eu gosto de escrever para poder fixar melhor na minha mente e mantenho essa lista atualizada tanto de supermercado como de afazeres, né? Todas as listas no meu celular, porque na hora que eu tiver que fazer, tá lá na minha mão, né? Quem é que desgruda do celular hoje em dia? Então, listas são boas tanto para você não esquecer, como para você se organizar. Quando você vê que tem uma lista de coisas muito grande para fazer, você tem que saber dividi-las entre urgentes, importantes, essenciais, enfim. Então nessa hora que você vai programar para ver se vai dar tempo de você fazer tudo naquele dia. Às vezes não dá. Aí você tem que dizer, não, isso aqui eu preciso fazer hoje. Então você coloca lá. Essas aqui eu não preciso. Então para que eu faça também as importantes e não urgentes, eu preciso colocar as que não são para hoje, para amanhã, para poder conseguir fazer uma quantidade suficiente de coisas, mas também que não, né, não te atrapalhe, não atribule a sua vida. Eu sou uma pessoa executora, então eu gosto de executar um monte de coisa seguida na outra. Eu vou fazendo os caminhos que eu vou fazer, então eu monto até às vezes a sequência quando algo que eu tenho que fazer é fora de casa, né? Se não é, eu vou organizando para que eu possa executar a maior quantidade de coisas possíveis de forma organizada. E esqueço coisas? É óbvio, né, gente? Quem não esquece? Mas fazendo assim, você vai esquecer a menor quantidade de coisas possível. E eu principalmente preciso escrever algo na hora. Então faça listas e obviamente não esqueça de olhar e ticar aquelas que você já fez. Número 2, tenha uma rotina. Rotina é algo fundamental para o ser humano. Criança é importante que tenha rotina, adulto é importante que tenha rotina, portadores ou não de TDAH, gente, como eu fui diagnosticada há pouco tempo, eu vou ainda falar muito sobre isso. Por que é importante? Porque o ser humano precisa. Primeiro, para a gente poder se organizar e a gente fazer as coisas com menos energia. Quando você tem uma rotina, você usa menos a mente para saber o que você tem que fazer. Eu preciso ter uma rotina para poder organizar minha vida e mesmo que eu enjoe daquela rotina, eu mudo a sequência da rotina ou o que está dentro dela. Então vamos lá, pessoas que falam, eu detesto rotina porque eu enjoo. Eu também enjoo. O que eu percebi que eu faço na minha vida? Eu mudo as coisinhas da minha rotina. Então eu fico um tempão fazendo uma coisa, então vamos supor, uma atividade física, não, um exercício físico. Eu vou para academia, segunda, quarta, sexta para fazer funcional. Aí eu parei por um tempo por causa do meu joelho, confesso que eu tô numa preguicinha de voltar. Eu não voltei primeiro porque eu ainda não posso, né? Ainda tô recuperando meu joelho. E aí eu fico pensando, não quero mais, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a atividade por outra, mas vou colocá-la na minha rotina, até que eu enjoe desse tipo de exercício físico. Então, mesmo que você seja aquela pessoa que gosta de novidade, é muito importante ter rotina, porque fica muito mais fácil de você não esquecer, de você executar aquilo tudo que você tem que fazer e deixar a vida organizada sem que você tenha que a todo
momento pensar o que você tem que fazer. Rotina é essencial para a organização. Número 3, algo que eu tenho dificuldade, mas que com o tempo eu fui inserindo na minha vida. Delegue. Delegue tarefas que você pode e que vão te livrar daquele excesso de coisas. Primeiro, contratei alguém para me ajudar nas minhas redes sociais. Até então eu achava assim, imagina, para que eu vou gastar dinheiro com isso se eu consigo fazer? Não. Quem é especialista em alguma coisa faz muito melhor que você e principalmente te faz evoluir. Profissionalmente falando, se eu não evoluir, não vou ganhar mais dinheiro e assim sucessivamente. Então, delegue. Você não é a Mulher Maravilha e não precisa fazer tudo sozinha. 2, peça para pessoas que você conhece, seu marido, sim, seu marido precisa fazer algumas coisas de casa para os filhos, etc e tal. Peça, mesmo que ele faça de mau humor. É preciso que ele entenda ou a pessoa entenda que ela precisa te ajudar. E outra, nem sempre a pessoa vai achar ruim, ela só está acostumada que você faça tudo. Então, vira e mexe, eu falo, olha, eu preciso comprar um presente para um amiguinho do nosso filho que tem aniversário, mas eu não posso ir. Meu marido nunca se negou, mas eu achava que aquilo lá era tarefa minha. Não, gente. Você pode, inclusive, ter uma tarefa na sua rotina e em algum dia que você precisar de ajuda, você fala, fulano, você pode fazer isso por mim? Tô precisando. Pessoas que gostam uma das outras não vão se negar a fazer um favor, às vezes, para alguém. Mas também tem como você delegar tarefas que você hoje faz e que você quer delegar para aquela outra pessoa faça, né? Marido, mulher, amigo, enfim, gente, delegue. Isso é muitíssimo importante. Só que é importante saber delegar, tanto para a pessoa fazer daquilo da forma com que você quer, porque às vezes a gente fala assim, não, eu mesma faço porque eu faço melhor. Primeiro, é melhor que alguém faça por você, mesmo que não fique perfeito, do que você se acumule de coisas, tenta fazer tudo e vai ficar tudo uma zona. Então, delegue, saiba delegar, saiba pedir e tá tudo certo, porque você precisa se desafogar. Para organização, é importante você saber delegar. Antes de eu falar o próximo número 4, por que você não se inscreve no canal? Faz isso agora, vai lá e inscreva-se, porque aqui eu trago muito conteúdo para deixar sua vida rica de dinheiro e de significado. Aperta no dedão se estiver gostando do vídeo. Agora, se você já é inscrito e tá sempre por aqui, que bom te ver de novo. Já apertou no dedão? Vai lá, aperta que isso me ajuda muito. Obrigada. Número 4, para organização de coisas, de ambientes, seja o seu local de trabalho como sua casa, saiba que cada coisa tem que ter um lugar específico para guardar. Como eu tenho TDAH, olha eu de novo falando isso, eu esqueço sempre onde eu guardei as coisas que não tem um lugar específico para ficar. Então, mesmo que eu esqueça de guardá-lo, né? Então, algo que eu uso muito, a chave do carro, eu tenho um lugar específico para deixar. Toda hora que eu chego em casa, para eu entrar na minha casa, tem um lugarzinho para eu pôr. Lembro sempre? Não, nem sempre. E quando eu não lembro, eu nunca sei onde eu coloquei. Então, é importante que você tenha. E outra, coisas que ficam guardadas, também é necessário que tenha um lugar específico. E é preciso que faça sentido. A bolinha que você vai jogar seu tênis tem que estar junto com a raquete. Dei um exemplo óbvio para você entender e transformar em outros. Portanto, para você ter uma casa organizada, é preciso que cada coisa tenha um lugar para ser guardado que faça sentido. E principalmente que não fique, obviamente, embudocado de coisa naquele lugar. Porque nossa casa tem que ter espaço, tem que fluir energia. Então não adianta você ter coisa entulhada e cheio de tralha, mesmo que você saiba que está guardado ali. Portanto, chegamos na parte 5, que é desapegue-se. Faça o desapego constantemente na sua vida. Eu estou no processo ainda do minimalismo, tanto de desapegar do que eu tenho, como não comprar, adquirir coisas novas para encher minha casa de novo. Então, na hora de desapegar, é preciso ter muita consciência e ter certeza que aquilo lá não vai te fazer falta, porque não adianta nada você desapegar hoje para comprar depois. Além de desperdício, tá gastando dinheiro à toa, né? Então, desapegue daquilo que você tem certeza que você não vai usar. Esses dias eu fiz um vídeo sobre a minha cozinha, mostrei, né, parte do ambiente da minha cozinha, e algumas pessoas questionando algumas coisas que eu tinha. Eu falei, deixa eu pensar aqui. E eu acabei me desapegando de coisas que eu achava que não estavam ali entulhadas. Quando eu fui fazer o vídeo, eu falei, essas xícaras aqui eu usava quando eu fazia isso. Já que hoje eu não uso mais, pensei eu depois, então por que eu tô com elas aqui? Doei aquelas 4 xícaras que estavam dentro do meu armário só ocupando espaço e não tinham mais utilidade na minha vida. Já tiveram, hoje não tem mais. Então,
sempre faça esse desapego. Quando você achar que sua casa está começando a ficar muito cheia, é hora de fazer o desapego. Ou parar de comprar, ou na hora de destralhar a sua casa. Então, não se esqueça, desapegue-se sempre. Número 6. Faça anotações. A minha mente é uma mente que está o tempo inteiro pensando em conteúdo, em ideias. Meu Jesus, minha mente não para. Então eu preciso anotar as minhas ideias. Ou elas se perdem no tempo pela quantidade de coisa e pelo embolamento de ideias que eu tenho aqui. Como eu trabalho, né, com criatividade, com criação de conteúdo, eu preciso anotar, senão elas se perdem. Vira um bolo aqui no meu cérebro e me perde. Então o que eu faço? Eu anoto tanto num caderno. Porém, esse tipo de coisa que são ideias que ficam meio que guardadas assim, para não sei quando eu vou usar, que é diferente da lista, eu não anoto tanto no caderno. Às vezes eu anoto só porque eu tô fazendo alguma coisa e é o que tá mais perto. Mas eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma. Eu comigo mesma temos um grupo. Se você quiser criar um grupo desse, você cria um grupo, coloca alguém, uma conhecida sua, depois você tira essa pessoa. E aí vai ficar só você. Porque eu acho que não tem jeito de você criar um grupo com você mesma sem que você coloque alguém antes. Então eu tenho um grupo, inclusive chama Fernandoca, que eu coloco tudo. Toda hora que eu tenho alguma ideia, eu coloco lá. Mesmo que eu não vá executar essa ideia depois. Às vezes eu paro e penso, nossa, que ideia besta que eu tive. Não vai ficar legal. Mesmo essas, eu vou colocando tudo. E é bom que o celular tá sempre do nosso lado, né, gente? Por isso que é melhor do que você espalhando papel ou escrever em caderno, que às vezes você não vai voltar a folha. Caderno meu foi feito para escrever coisas do agora, né? Dificilmente eu vou lá relembrar o que eu escrevi no caderno. Então eu gosto de ter esse grupo no WhatsApp comigo mesma para poder escrever minhas ideias. E tudo, gente, que você anota é muito válido. Não é só coisas que você tem que fazer, são ideias. Então coloca lá, às vezes um dia você vai até escrever um livro das suas anotações, você pode escrever pensamentos, você pode escrever coisas motivacionais, o que tiver na sua mente. Eu escrevo muito sobre ideias de conteúdo, muito. Às vezes eu tô assim, num momento da minha vida, do cotidiano, falando, isso aqui eu daria um ótimo conteúdo. Se eu não anotar, vou esquecer, porque é muita coisa. Então eu sempre tenho essas anotações de ideias, de coisas que vêm à minha mente. Isso é muitíssimo importante para você organizar a sua mente e poder também guardar tudo aquilo que é importante, porque a gente não vai conseguir se lembrar de tudo isso se não anotar. Número 7. Também, para que isso aconteça com mais frequência, para que você tenha ideias, converse com você mesma. Eu falo muito sozinha. Lê no livro ali que é por conta do meu TDAH. Mas, como eu falei no vídeo, se você quiser assistir, vou deixar aqui na descrição, a pessoa que tem TDAH, ela tem características de que todo mundo tem, mas quem tem TDAH tem em excesso. É igual quando você tem diabetes, todo mundo tem um nível de açúcar no sangue, o diabetes tem muito mais. Então, essa é a questão. Então, muitas vezes, eu me pego conversando comigo mesma e eu preciso. Por quê? Porque a minha mente é muito acelerada. Então, tem hora que para eu conseguir fazer a sinapse no cérebro, sinapse nada mais é do que quando você tá ali executando um pensamento, né? Você vai realizar alguma coisa no seu cérebro, é quando a sinapse está acontecendo, né? Entre os neurônios ali. E eu falo muito sozinha. Às vezes eu tô num supermercado, ontem inclusive, eu fui pega sozinha até porque eu vou contar o que aconteceu. Eu tava no supermercado e eu precisava comprar coisas sem glúten, porque meus filhos são celíacos, porque eu vou viajar para 2 lugares diferentes e eu preciso levar comida, porque um deles é um lugar distante que a gente vai acampar, então não tem supermercado para comprar. Então eu preciso levar as comidas para meus meninos comerem, porque quando tiver macarrão, lasanha, ou as crianças estiverem comendo as bobagenzinhas à tarde, eu preciso levar esses alimentos. E eu tava lá lutando, lendo 300 mil rótulos, até porque abriu uma seção nova no supermercado que eu costumo ir, que tem muita coisa sem glúten. E eu tava falando sozinha, eu precisei falar sozinha, não sei o que, qual que tem, qual que não tem. Aí pegava a embalagem, pegava a caixa, e alguém falou assim, você tá precisando de ajuda? É uma pessoa do supermercado, né? Eu falei, não, moça, eu só preciso realmente conversar sozinha, porque é tanta informação que se eu não falar, parece que eu não consigo me organizar. E eu falo muito sozinha, no carro falo muito sozinha, enfim, gente, eu falo sozinha até que é pra câmera, né? Porque afinal eu tô conversando com você, mas agora, nesse exato momento, tô falando com a câmera. É muito importante você falar sozinha. Eu acho que você tem autoentendimento, você consegue resolver algumas coisas, porque às vezes ficar só no pensamento fica muito subjetivo e eu gosto de coisa concreta. Então quando você conversa com você mesma, pode até ser em silêncio, mas eu gosto de verbalizar, né? Eu gosto de escutar a minha voz. Eu acho que faz muito bem para organizar suas ideias, organizar aquilo que você tem em mente, é muito importante. Então converse com você mesma, afinal você é a sua melhor companhia. E número 8, tranque a porta do banheiro.
Por que eu coloquei esse item? Quando você tem menino pequeno, não dá pra trancar a porta do banheiro, principalmente quando não tem outra pessoa na casa. Você deixa aberta, a pessoa, às vezes você tá ali fazendo número 2, a pessoa tá ali, a criança tá ali brincando com você, porque não tem quem olhar. Já passei por isso demais. Hoje, meus filhos têm 9 e 10 anos. Então, ninguém vai morrer se eu entrar no banheiro e trancar minha porta. E eu comecei a trancar a porta porque a todo momento. Parece que quando eu não estou no ambiente, as pessoas não sabem que eu estou no escritório, na televisão, eles precisam checar. Cadê minha mãe? O que ela tá fazendo? Todas as vezes. Gente, todas as vezes eles entram no banheiro. Às vezes eu tô fazendo xixi, tô fazendo número 2, tô tomando banho, seja o que for, tô ali fazendo maquiagem. Eles têm que entrar no banheiro. E comecei a trancar. E todas as vezes, sem exceção, que eu tranquei, eles bateram na porta. Eu falo, a porta está fechada por um motivo. E eles vão aprender que às vezes quando eles chegarem no banheiro e a porta está fechada, eles não vão nem apertar. Eles vão nem tentar abrir, sabe? Minha mãe tá no banheiro. Então, gente, quando você puder, tranque a porta do banheiro. Até o meu marido entra no banheiro quando eu tô ali no trono. Eu falo, meu Deus, eu tô no banheiro. Mas eu tinha o costume de deixar a porta aberta. Agora eu não só fecho, como tranco. Então, se você precisar do seu espaço, que inclusive na hora que eu vou no banheiro parece que é a única hora que eu fico sozinha, tranque a porta do banheiro. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante que cada um tenha as suas táticas de organização, porque a organização faz a gente evoluir e é preciso para que você consiga executar aquilo tudo que você precisa e de forma organizada e com mais paz espiritual, não é mesmo? Porque a gente tem muita coisa para fazer e sem organização a gente fica louca. Fui, um beijo!